Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está no ar, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Você já sabe, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de cuidar da saúde e também divulgar programação cultural. No programa de hoje vamos conversar com o médico neurocirurgião e já está aqui conosco o Diogo Menezes e também em seguida com o Leonardo Dantas, que é jornalista e vai compartilhar conosco a agenda cultural para este final de semana. E ainda, nesta Sexta da Saúde, vamos conversar sobre muitos problemas que às vezes as pessoas enfrentam no dia a dia, que precisa submeter-se a uma cirurgia na sua cabeça, né, por algum procedimento ligado a tumores, a necessidade de retirada de tumores, seja maligno ou não, como também falar sobre a cura de doenças como mal de Parkinson, epilepsia e tantas outras, até mesmo dores na coluna, através de uma cirurgia na cabeça, que antigamente era uma cirurgia muito traumática. Hoje, praticamente, algumas cirurgias não há necessidade nem de se abrir o crânio para que elas sejam efetivadas. Então, você vai acompanhar tudo isso hoje no nosso programa Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. A operação aconteceu há poucos minutos na SETA, Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Governo do Estado, secretaria que é dirigida pela primeira-dama do Estado, Juliane Faria. A operação do Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prendeu há poucos minutos, nesse momento agora, e ainda está lá, 8 pessoas envolvidas com a fraude de uma licitação que estava iniciando a partir de denúncia, né? Aconteceu essa operação, uma fraude em licitação para os restaurantes populares do estado do Rio Grande do Norte. A operação não atinge a primeira-dama do estado, ela tem um foco específico com o setor de licitação das setas e as empresas envolvidas neste possível, segundo o Ministério Público, esquema de corrupção e de fraude na licitação pública para fornecer alimentos aos restaurantes populares do Rio Grande do Norte. Acabou de acontecer essa operação do Ministério Público com a Polícia Civil. Também acompanhamos decisão do Supremo Tribunal Federal, que concluiu ontem, dando os rumos a partir dos quais deve seguir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Passa maiores poderes às mãos do Senado da República, ao invés de considerar as regras do processo de 1950, do processo de impeachment, passa a considerar as regras, se não me falha a memória, de 1992, semelhante ao processo que enfrentou o ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador da República. Então, este deve ser o mesmo rito que poderá seguir na volta dos trabalhos parlamentares, a partir desta autorização do Supremo Tribunal Federal para o prosseguimento do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O governo comemora, oposição esperneia e grita, mas respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive faz com que haja novas eleições para a escolha daqueles que vão votar. A comissão que vai compor a comissão de impeachment na Câmara Federal anulou aquela marmota que foi feita pelo presidente Eduardo Cunha, que comentamos aqui no nosso programa, e um outro passo importante que foi isso para o bem da nação brasileira, assegurando a transparência, a decisão por maioria do Supremo Tribunal Federal, que foi assegurando o voto aberto, não mais o voto secreto, como queria o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Este que ganha uma sobrevida de mais 2 meses aí de recesso parlamentar, mas já está contando o prazo para a sua defesa. E a tendência realmente é que ele venha no reinício dos trabalhos a ser cassado pelos seus pares ou mesmo afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai julgar este pedido de alguns partidos políticos a partir do que foi feito por alguns partidos, né? O Supremo Tribunal Federal, no retorno dos seus trabalhos, também vai dar julgamento a esta ação. Se afasta do mandato e também da presidência da Câmara o presidente Eduardo Cunha. Boa tarde, cidadão, está no ar e daqui a pouco a gente... Como é? Sim. Temos informação aqui, quero mandar um abraço para o pessoal da rua, deixa eu ver o nome aqui que eu não estou lembrado, mas que já mandou logo cedo hoje pelo Instagram para mim, o pessoal do conjunto aqui, pessoal muito preocupado da rua São Miguel Arcanjo, Rua Rio Nilo, né? É lá no conjunto lá em Extremóis. Essa turma está reclamando que não tem calçamento, é um problema sério de poeira, né? Temos até um videozinho rapidamente que a gente pode mostrar, não sei se vídeo ou fotografia que o pessoal me mandou, né? Tá aí a situação. O rapaz que tem um problema, inclusive, de deficiência, porque ele mandou, mostrando o estado dessa rua lá em Extremóis. A gente faz um apelo aí para que o prefeito da cidade de Extremóis, o prefeito do PMDB, que é Klaus Rego, possa olhar
com bons olhos para esta rua que precisa urgentemente aí do seu calçamento, né? Ficamos atentos aí, o pessoal está em casa aí nos acompanhando nessa rua, turma do Extremóis também, obrigado pela audiência de todos vocês, né? Diz que os candidatos a prefeito na eleição passada, está me narrando aqui, pediram exatamente, porque se resolver esse problema nessa rua, todo mundo se comprometeu, mas até agora esse problema não foi resolvido. Mas vamos torcer aí, a partir dessa denúncia, que o prefeito possa tomar as providências e resolver o problema dessa rua em Extremóis. Boa tarde, cidadão, está no ar. Daqui a pouco o doutor Diogo Menezes, médico neurocirurgião, conosco no Boa Tarde Cidadão, nesta sexta-feira da saúde, falando sobre cirurgia de cabeça e pescoço, falando sobre cirurgias que podem combater o mal de Parkinson, dores na coluna, retirada de tumores, né, epilepsia e tantos outros assuntos aqui daqui a pouquinho e com a sua participação. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Promoção Vem Pra Festa Nordestão. Aproveite essas super ofertas. É amanhã. Panetone Village Frutas 400 gramas 7,99. Leve 3, pague 2. Bombons sortidos Lacta 332 gramas 6,79. Queijo mussarela fatiado Centro-Oeste quilo 19,90. Linguiça toscana Perdigão quilo 8,90. E na seção de frios e laticínios todo dia tem promoção. Vem Pra Festa Nordestão. Ofertas imperdíveis para alegrar o seu Natal. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um perto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda Natal chegando todo o Rio Grande do Norte. Olha aqui, ó, esse chaveirinho que é a marquinha da Drogaria Saúde, né? Veja só, a Drogaria Saúde que é logo ali e é daqui, está com a nova promoção para você se proteger neste verão. Fique ligado. A cada R$100 em compras no setor de perfumaria, incluindo protetor solar, veja que é importante, não pode esquecer do protetor solar, principalmente nesse período. Você ganha esta linda pelúcia do solzinho aqui da Drogaria Saúde em qualquer das lojas da Drogaria Saúde. Em Jiqui, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite, Bairro Nordeste e Alecrim. Comprou R$100 na perfumaria, colocou um protetor solar nas compras, ganhou a pelúcia do solzinho aqui da Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. A promoção é válida enquanto durar o estoque. Eu soube, as meninas lá da Drogaria Saúde que estão me acompanhando, estão falando que a turma está voando. Tem gente que não está nem precisando de perfume, mas está indo comprar só para ganhar esse solzinho aqui, né? Então dei uma passadinha lá na Drogaria Saúde, muito bacana. Vou pendurar no meu carro e já vou deixar aqui também, ó. Pode soltar, abrir aqui na câmera plano aberto, pronto, tá aqui o solzinho da Drogaria Saúde para nos acompanhar aqui e dar um solzinho, né? Clarear esses horizontes que nós estamos observando, meio turbulentos da política brasileira. Seja bem-vindo, Diogo Menezes, ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson, pela oportunidade e vamos falar sobre os temas
que tem atingem muitas pessoas e muitas das pessoas sequer sabem que podem ter a ajuda de um neurocirurgião. E aí vamos conversar com o nosso telespectador, explicando, né, olhando aqui para esta câmera do meu amigo Xará Robson, quais são as possibilidades de atuação da neurocirurgia. Porque quando a gente pensa em neurocirurgia, imagina logo que é apenas cirurgia de cabeça e que tem que abrir um corte muito profundo, mas não é tão assim hoje em dia, com a modernidade as coisas mudaram. Exatamente. É importante a gente frisar que a atuação do neurocirurgião ela é muito ampla. Muitas pessoas sequer conhecem e às vezes até têm alguma doença, elas podem até se identificar com elas e até um parente, um amigo tem a doença, ele não sabe que esse problema pode ser minimizado ou até curado com a atuação de um neurocirurgião. E existem várias doenças que a gente pode atuar, não só nas cirurgias cranianas, notadamente os tumores cerebrais, são cirurgias que são de atuação específica do neurocirurgião, mas nós temos muita atuação em cirurgia de coluna. Às vezes as pessoas pensam que só o ortopedista trata a doença da coluna, e é verdade, o ortopedista tem habilitação para isso, mas o neurocirurgião também tem entre as suas áreas a cirurgia da coluna, doenças muito comuns, como epilepsia, mal de Parkinson, até mesmo dor crônica, e a dor pode ser em qualquer lugar do corpo. O principal são as dores nas costas, na verdade, mas essas doenças podem ter tratamento cirúrgico também, e podem trazer uma grande repercussão na qualidade de vida dessas pessoas. Muito bem, já tem pergunta aqui agora sobre mal de Parkinson, né? É possível fazer a cirurgia para resolver o problema do mal de Parkinson sem gerar muito trauma para as pessoas? A pergunta é da Camila Martins, que nos acompanha em Capim Macio. Pois é, interessante, Camila, sua pergunta. A doença de Parkinson é uma doença muito comum, acomete uma fatia da população muito extensa. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres, independente, geralmente são pessoas a partir dos 60 anos de idade, são pessoas idosas que vão ficando cada vez mais rígidas e tem um tremor que vai dificultando o desempenhar das suas atividades. A cirurgia Quando acontece com pessoas mais jovens? Pode acontecer com pessoas mais jovens, são casos mais raros e são casos mais dramáticos. Toda doença que acomete mais idosos, quando acomete em idade mais precoce, geralmente tem uma evolução mais dramática. E é importante frisar, Robson, que a cirurgia do mal de Parkinson é uma cirurgia que já tem 40 anos de atuação, não é nada novo, na verdade. Existe o desenvolvimento da cirurgia, mas o conceito de tratar cirurgicamente já existe. Aquelas pessoas que não respondem bem à medicação, o paciente tem que ter o seu médico, seu neurologista acompanhando regularmente. Na hora que ela não responde bem à medicação, que os efeitos colaterais da medicação já são inaceitáveis, é que ela pode ser geralmente candidata a um tratamento cirúrgico, são cirurgias geralmente rápidas, a permanência hospitalar geralmente é curta, e são feitos pequenos cortes, geralmente você faz ou uma queimagem, vamos dizer assim, uma ablação de uma região cerebral que causa o tremor, ou um implante de um eletrodo. Esse eletrodo ele vai dar uma correntezinha elétrica, vai ser como um marca-passo cardíaco, vai ficar embaixo da sua pele com um eletrodo cerebral que vai fazer com que aquele tremor cesse ou minimize bastante. Isso pode trazer uma qualidade de vida brutal para essas pessoas que às vezes ficam segregadas da sociedade. A evolução do mal de Parkinson, ela pode causar algum dano maior, além da questão dos próprios tremores, que é muito comum se observar? A doença de Parkinson ela não é só tremor, ela não é uma doença só motora. Existem repercussões também cognitivas e uma série de outras repercussões que vão tirando o indivíduo do convívio familiar e social. Então, isso é muito importante, é muito relevante a pergunta que ela fez. Mas o que ela provoca, além dos tremores? Ela provoca uma rigidez intensa, que na verdade a rigidez é uma característica muito... Rigidez motora. Rigidez motora. A pessoa tem dificuldade de se... Totalmente difícil de se locomover, e também existem alterações cognitivas. Um processo demencial também pode acontecer. Muito bem. A produção me informa que nós temos pergunta na telinha de telespectadores. Vamos à primeira pergunta nesta Sexta da Saúde, produtor Diogo Menezes, que é médico neurocirurgião no Boa Tarde Cidadão. Vamos lá, pergunta. Wagner Moliarim, de Petrópolis, em Natal. Hospitais de Natal já dispõem de microscópios avançados que permitam imagens de alta resolução e mais profundidade de campo e iluminação para o cirurgião? Pergunta bem específica, né? Acho que talvez até seja um estudante de medicina. Talvez pode ser, mas é uma pergunta interessante, Wagner, mas você pode ficar tranquilo que, na verdade, a maioria dos hospitais de Natal, os da rede privada, já dispõe de microscópios de fornecedores de marcas internacionais muito conceituadas e de qualidade muito grande. Lógico que existem produtos que estão um pouco num patamar acima, mas geralmente tem instituições de pesquisa e hospitais de maior grande porte em outras regiões do Brasil e do mundo, mas aqui em Natal nós temos sim microscópios muito avançados que permitem cirurgias
muito precisas, principalmente na rede privada. A rede pública não é só na neurocirurgia, nós sabemos que a saúde pública é muito deficiente, então na rede pública às vezes deixa um pouco a desejar, mas como a neurocirurgia pública é feita em alguns hospitais privados, esses pacientes acabam sendo beneficiados dessa tecnologia sim. Então nós temos sim aqui na cidade, com certeza. Pergunta do telespectador aqui pelo WhatsApp, do Robson Cidadão. Ele diz, minha mãe quer saber se hérnia de disco, ele botou assim, 4/5, eu não sei se... Deve ser 4/5, botou 4/5 aqui. Se pode prejudicar o intestino e o sistema nervoso? A pergunta é do Edgley de Extremóis. Edgley, a pergunta é interessante. Quando você fala em hernia de disco, a gente tem que falar, na verdade, em dor nas costas, em doença da coluna. As duas principais causas de ida ao médico... O neurocirurgião também opera a hérnia de disco? Com certeza. A cirurgia de coluna é uma sub-área da neurocirurgia e o neurocirurgião está habilitado a tratá-la. E o enfoque do neurocirurgião não é só a coluna, é a dor do paciente. Às vezes a cirurgia não vai ser na coluna. Às vezes a cirurgia vai ser para tirar a dor que vem da coluna. E às vezes a cirurgia vai ser longe da coluna. É uma coisa meio complexa às vezes de entender, mas é assim que funciona. Mas tratando coluna, quando a gente fala em hernia de disco, que é a doença mais comum que acomete a coluna, isso acontece, Robson, por má postura, sedentarismo, obesidade. Então o principal tratamento é atividade física, alongamento, manter um peso adequado, fisioterapia e medicações. Naqueles pacientes que esse tratamento falha, a cirurgia pode estar indicada. E as cirurgias hoje de coluna evoluíram bastante. Hoje é possível se fazer cirurgias de hérnia de disco com cortes mínimos, usando endoscopias, ou seja, câmeras que vão fazer o trabalho junto com o cirurgião e que vão propiciar cortes muito pequenos, uma recuperação muito mais rápida. O paciente pode ter alta, inclusive, no mesmo dia do hospital. E ele perguntou se pode afetar o intestino. Dependendo da altura da hérnia, dependendo do comprometimento, o paciente pode ter alteração na bexiga, no intestino, e várias outras repercussões que a dor crônica pode trazer. Então, é muito importante consultar um profissional para poder esclarecer melhor essas questões. Temos aqui mais participação do telespectador. Meu abraço aqui para Lucas Vieira, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele faz uma pergunta aqui, mas na verdade, Lucas, a pergunta que você faz seria para uma outra especialidade de médico. Mas eu agradeço aqui a sua audiência no nosso programa. O nosso amigo aqui corrigiu, nosso telespectador anterior, que era hérnia de disco L4 e L5. L4 e L5. O que seria L4 e L5? L4 e L5 se refere que a hérnia de disco está localizada entre a quarta e a quinta vértebra lombar. Isso é a localização específica dela. A hérnia pode acontecer em qualquer local da coluna. Ela é mais comum na parte lombar mais baixa ou na parte cervical. E aí ela pode dar uma dor no pescoço que se irradia para os braços ou uma dor nas costas que se irradia para a perna. Esse é o sinal clínico mais comum. Mas pode ser só uma dor nas costas ou só uma dor na perna queimando e ardendo bastante. Essa característica é muito importante. E esses pacientes precisam de um tratamento muito amplo, que envolve a questão não é só cirúrgica, a questão é tratar o paciente como um todo, com reabilitação, com atividade física, com fisioterapia, com medicação e, eventualmente, com procedimento cirúrgico, que pode não ser na coluna, pode ser uma cirurgia para dor. Isso hoje já é muito feito, é amplamente feito. Muito bem, você está acompanhando no Boa Tarde Cidadão de hoje, que é sexta-feira, e na sexta-feira falamos e cuidamos da nossa saúde, hoje com o Dr. Diogo Menezes, que é médico neurocirurgião. Você pode participar e acompanhar conosco, mandando sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-827916. Pode colocar aqui, produção, o telefone, 999-827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você interage conosco ao vivo na Band Natal, no nosso Boa Tarde Cidadão. E também eu gostaria de lembrar você que nos acompanha que, caso você perca uma parte da entrevista de hoje ou de outros dias, você queira assistir ou rever novamente essa entrevista, você pode acessar nosso site, nosso blog, o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde você pode acessar a essa e várias outras entrevistas. Temos aqui mais perguntas do telespectador na telinha. Vamos lá, a próxima pergunta. Luana Seixas, de Ponta Negra. Como o senhor avalia o sistema de saúde do Rio Grande do Norte em relação ao serviço médico de neurocirurgia e neurologia? Essa pergunta é bem importante, viu, Luana? É uma pergunta até difícil de responder, porque tem várias nuances aí que a gente tem que considerar. Se a gente considerar o serviço público do Brasil como geral, é um serviço deficiente, é um serviço que é precarizado em muitos locais do Brasil. E na região Nordeste, a gente acaba tendo estados um pouco mais pobres, isso dificulta um pouco mais, porque a neurologia e a neurocirurgia, que é a área que eu atuo, são especialidades que têm um avanço tecnológico muito grande. Então, elas dependem desse avanço da tecnologia para a gente poder oferecer para o paciente aquilo
aquilo que está mais em voga, segundo a ciência atualmente. Então, fica difícil, às vezes, a gente oferecer essas situações se a gente não tem o recurso que vai propiciar esses materiais específicos. Então, a gente tem uma deficiência, sim, isso é fato, isso tem procedimentos que a gente não consegue oferecer atualmente na rede pública aqui no Rio Grande do Norte. Isso, às vezes, até gera demandas judiciais para o Estado, isso dificulta a nossa atuação, mas a gente sempre tem lutado e tem se empenhado em tentar resolver da melhor maneira possível. Mas há, sim, deficiências e eu me esmiuçar sobre elas agora seria muito demorado sobre esse tema. Muito bem. Obrigado, Diogo, pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Daqui a pouco vamos conversar com o jornalista Leonardo Dantas sobre a agenda cultural do nosso estado. Muito obrigado pela sua presença, doutor Diogo. A gente agradece também, Robson, está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha a aparecer. Em breve você retorna aqui conosco para conversar um pouquinho sobre vários outros temas dentro da neurocirurgia. Com certeza. Bom, e daqui a pouquinho voltaremos com o jornalista Leonardo Dantas ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. Até já.